padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria de nos congregarmos aqui na comunidade orante com toda a confiança depositada incondicionalmente no nosso Deus fecunde nossos corações. E nós possamos, fecundados pela palavra santa de Deus aqui proclamada e acolhida por nós com amor, nós possamos nos livrar de preconceitos ou de obtusidades que nos impedem de ver o que é, sobretudo no horizonte do amor de nosso Deus. Por isso, temos aqui o exemplo dos fariseus e dos mestres da lei, que se posicionam diante de Jesus, mostrando que, embora fossem muito importantes e bem preparados, não alcançavam o sentido real daquilo que Deus nos indica. Perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Somos desafiados a ter a sabedoria indispensável para conduzir a nossa vida conforme a dinâmica própria da Palavra Santa de Deus. Vejamos o que nos indica no Tratado contra as Heresias Santo Irineu. Ele diz assim: a própria tradição dos antigos que simulavam observar como proveniente da lei estava em contradição com a lei dada por Moisés. Por isso diz Isaías: o teu melhor vinho foi misturado com água, indicando que os antigos haviam unido ao severo preceito de Deus uma tradição mitigada, isto é, falsificada e contrária à lei, como mostrou claramente o Senhor quando disse: abandonando o mandamento de Deus, observais a vossa tradição. E deturpam a lei de Deus, não só misturando o vinho com a água, isto é, extraviando-se, mas também estabelecendo uma lei própria, que ainda hoje se chama farisaica, em contradição com a de Deus. Dela retiram alguma coisa e acrescentam outras, ou a interpretam a seu modo. E de tudo isto se servem seus mestres, cada um à sua maneira. Reivindicando essas tradições, não querem submeter-se à lei de Deus, que os preparava para a vinda de Cristo, mas reprovavam o Senhor que curava no sábado o que não era proibido pela lei. Em alguns casos, a lei até o previa, circuncidando o homem no sábado. No entanto, não reprovavam a si mesmos por transgredirem o mandamento de Deus com a tradição e a referida lei farisaica, não levando em conta o principal preceito de Deus, o amor de Deus. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes porque receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Amados e amadas de Deus, Jesus é duro com os fariseus e mestres da lei. Duro exatamente porque a tradição não pode sobrepor o amor, porque o amor é tudo.
Por isso, ali reunidos em torno de Jesus, viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, consideradas impuras por não terem lavado, não por questão de higiene, mas exatamente porque judeus e fariseus não comem senão depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição. Não estamos falando de questão de higiene, mas de cumprimento de tradição. Eles, ao voltarem da praça, não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes recebidos por tradição, modo de lavar copos, jarras, vasilhas. Ora, a higiene é importante, fundamental, nossa saúde, nossa inteireza, mas aqui trata-se apenas de um cumprimento ritual rígido. Por isso, perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Não estavam, portanto, falando de higiene, mas comem com o pão sem lavar as mãos? Jesus vai lhes dar a resposta. Bem profetizou Isaías a vosso respeito e os chama de hipócritas, porque não conseguem compreender a dimensão bonita do amor de Deus. É um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. De nada adianta, diz o Senhor, o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição e dão um exemplo. Muito bem sabeis anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Moisés ordenou, o Senhor lembra, um mandamento sacratíssimo, honrar pai e mãe. Mas eles dizem que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, descumprindo o mandamento de honrar pai e mãe. Assim, diz o Senhor, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Nosso desafio, portanto, é obedecer à vontade de Deus, que devemos procurar sempre para cumpri-la, pois seu cumprimento é a nossa paz duradoura. Lembro aqui, concluindo das homilias sobre o Gênesis de Orígenes, quando comenta que Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou-a sobre os ombros de seu filho Isaque. Tomou na mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Isaque carregando a lenha para o próprio holocausto, uma figura de Cristo carregando a cruz. No entanto, levar a lenha para o holocausto é o ofício do sacerdote. Torna-se então ele mesmo a vítima e o sacerdote. O que se segue, foram ambos juntos, refere-se a essa realidade, porque Abraão, como sacrificador, leva o fogo e o cutelo, mas Isaque não vai atrás, e sim a seu lado, para que se veja que juntamente com ele exerce igual sacerdócio. Vede, diz Deus, rivalizando com os homens em magnífica generosidade, para dizer: o que vale é o amor. Vale é o amor que modifica e dá força e alma a toda a tradição. O Senhor nos conceda a graça de conhecer o amor, o seu amor, para que nós possamos, pela força do amor, nos renovar. Supliquemos confiantes. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade,
que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo